Bom dia, graças e paz a todos. Estamos num local diferente, né? Já não tão diferente assim, já tem 3 anos que temos fugido para cá nessa época de carnaval. Já é nosso 3º ano aqui. Esperávamos com esperança que esse ano cessassem as peregrinações para São Paulo, né? A saída lá do nosso local, mas infelizmente ainda não foi possível. Mais do que nunca oremos para que o Sabará seja inaugurado quanto antes, né? Inviabilize qualquer carnaval ali na nossa região, para que possamos cultuar lá no nosso local. Nós daremos continuidade, irmãos, à nossa série de pregações. Nós a iniciamos no domingo passado e caminharemos nela até final de março, se o bom Deus permitir. E aí em abril começaremos uma nova, maio outra, uma mais para a família e, como temos feito, caminharemos aí entre séries de pregações. E nós temos olhado para a carta aos Filipenses, né, a chamada Carta da Alegria, né, onde Paulo chama os filipenses a alegrar-se no Senhor, mesmo em meio às dificuldades e às oposições. E o nome dessa série é Convite ao Contentamento, né, principalmente porque rapidamente nós buscamos motivos para reclamar do Senhor, né? A gente acorda, as coisas não acontecem como nós desejávamos ou planejávamos, e aí a gente reclama do Senhor. E essa carta é um convite, uma lembrança de que devemos nos regozijar sempre no Senhor, né? Nos alegrar sempre nele. E nós olhamos então, no sermão passado, para os desafios da vida cristã. E ao olharmos então para os desafios da vida cristã, nós olhamos aí para o começo desse texto, que é Filipenses 1, de 1 a 11. E nós, ao olharmos então para esse texto, nós fomos desafiados a 3 coisas importantes para a nossa vida cristã, como esses desafios que foram colocados. O primeiro desafio foi nos contentar no Senhor. Esse foi o primeiro desafio que o texto lançou para todos nós. E esse contentar no Senhor é independentemente das circunstâncias, dos problemas. Por quê? Porque Ele nos salvou, mesmo sem merecermos, mesmo pecando contra Ele, em rebelião contra Ele, Ele nos salvou. É exatamente o que nós cantamos no primeiro cântico de hoje, né? Essa maravilhosa graça, né, que nos constrange e nos deixa sem respostas, principalmente a pergunta, por que que Ele nos amou? Não havia nem há mérito nenhum em nós, né? Não fizemos nada por merecer esse amor. Na verdade, era justa a punição, era justo o castigo, né? Porque estávamos em oposição a Ele, estávamos em rebeldia contra o nosso Deus, ainda assim fomos alvos do seu amor. A segunda coisa é que é preciso confiar nele. Ele, que é totalmente fiel, é totalmente digno. Apesar da nossa infidelidade, Ele permanece fiel. Apesar das nossas dúvidas, Ele é a verdade certa. Apesar de, mesmo sendo salvos em Cristo, ainda nos opormos ao Senhor em algumas atitudes, Ele é conosco, Ele nos conduz. Esse Deus fiel que nos salvou, e não apenas nos salvou, Ele nos mantém salvos, apesar ainda dos nossos pecados. Terceiro, nós aprendemos que é preciso crescer nele e para Ele, nos parecendo cada vez mais com Cristo, sendo seus imitadores e manifestando frutos dignos do Senhor. E aí ficou a pergunta para a nossa reflexão, né? Quem topa o desafio? Hoje, no texto que nós leremos agora, nós veremos então, irmãos, as consequências da prisão de Paulo, não apenas para a sua vida, mas para a vida da igreja. Eu convido então a todos a ficarmos de pé, aqueles que não puderem, acompanhem mesmo assentados. Leiamos o texto de Filipenses 1, de 12 até 26. Filipenses 1, de 12 a 26. Aprenderemos mais um pouco do contexto dessa carta, né? Quando Paulo, depois de introduzir o assunto, ele vai começar a explicar a sua situação e como isso deve constranger a igreja a viver a obediência a Deus. Filipenses 1, de 12 a 26, diz assim a sua palavra. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia e insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade,
Também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Cristo Jesus, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, nós te somos gratos, Deus, pela tua palavra que acabamos de ler. Te pedindo, Pai, que o Senhor aplique em nossos corações, que o doce, o Santo Espírito Divino Mestre trate conosco novamente essa manhã. Ilumine o nosso entendimento para que possamos entender a tua palavra, Pai, e que Cristo, o profeta da igreja, seja Ele a nos admoestar, nos exortar e nos consolar. Seja Ele, Pai, a nos santificar, nos preparar para o dia glorioso, quando seremos apresentados, ó Pai, diante de Ti, como noiva gloriosa que não tem do que se envergonhar. Fala, Pai, aos nossos corações, trata conosco essa manhã, e que possamos de fato entender o nosso chamado e ser pelo Senhor capacitado para viver o nosso chamado, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Hoje nós meditaremos então no tema, vivendo o chamado, justamente a partir daquilo que Paulo relata nesse texto e a partir das lições e aplicações que ele apresenta a todos nós. É preciso, irmãos, antes de tudo, lembrar algumas coisas que nós já aprendemos no domingo passado no nosso sermão introdutório. Olhamos ali para como se deu a plantação da igreja em Filipos e olhamos também para outros aspectos importantes, como o motivo de Paulo escrever essa carta. Nós vimos que Paulo ele escreve essa carta para encorajar os filipenses. Ele escreve essa carta deixando bem claro a todos eles e também a nós que mesmo que parecesse um obstáculo, mesmo que parecesse uma dificuldade que havia se levantado, a prisão de Paulo era uma oportunidade importantíssima para que o evangelho chegasse em Roma e se espalhasse por outros locais. As prisões de Paulo, elas tinham um propósito eterno. E ele deixa claro isso não apenas nessa carta, mas nas demais cartas da prisão e também nas cartas pastorais, ele aprofundará esse tema. Veja, ele já diz no texto aqui que além de toda a guarda pretoriana, além de todos os presos, em algum momento outras pessoas também ouviram falar sobre Cristo, que esse evangelho estava se espalhando, mesmo que com as motivações erradas, esse evangelho estava se espalhando. E isso já havia acontecido na primeira prisão de Paulo, que os filipenses tomaram conhecimento, que foi a prisão na própria cidade de Filipos. Lá em Filipos, Atos 16, de 19 a 40, relata como se deu essa prisão. Ele foi preso injustamente, e ao ser preso então injustamente, vidas foram alcançadas por causa da sua prisão. Todos conhecem a história, eu lembro, nós falamos sobre ela no domingo passado, de que estando então preso, ele, Silas, outros que estão juntos, começam a louvar a Deus. E ao louvar então ao Senhor, os presos ouvem aquele louvor, ouvem as suas orações e possivelmente a proclamação do Evangelho. E aí nós temos um momento que as cadeias se abrem. E aí quando o centurião chega, o guarda chega e percebe, o carcereiro, perdão, percebe que as grades estão abertas, que as pessoas não estão lá dentro, ele já sabe o que é que vai acontecer. Ele sabe que ele vai ter uma morte cruel por parte da guarda romana, porque ele havia falhado no seu papel de carcereiro. E rapidamente ele se prepara para tirar a própria vida. E aí Paulo fala assim, faz isso não, está todo mundo aqui. Irmãos, presos com grades abertas que não temem a Deus, fugiriam. Por isso nós temos como uma opção muito viável crer que aqueles presos foram alcançados pelo Evangelho e transformados pelo Evangelho. E não apenas isso. Veremos depois que o próprio carcereiro é alcançado pelo Evangelho e a casa do carcereiro é também alcançado pelo Evangelho. Percebam, dentro de uma prisão injusta,
Paulo é usado por Deus para que o evangelho chegue a várias casas. A casa do carcereiro e a casa daqueles presos também. E daquela forma a igreja ela foi encorajada, irmãos, e desafiada a, por meio da prisão de Paulo, proclamar também o evangelho. E Paulo faz aqui novamente isso, quando no versículo de número 14 ele diz isso, ele fala aos irmãos. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ou seja, eles estavam sendo estimulados por causa das algemas de Paulo, por causa da sua prisão, a pregar o evangelho. Esse é o pano de fundo, não apenas do texto de hoje, mas do texto de toda a carta. Paulo ele está usando a sua prisão para estimular os irmãos a pregar o evangelho e ter uma conduta cristã diante do Senhor e diante dos homens. Voltando aqui então ao texto, irmãos, nós vemos que ele se refere então à guarda, né, pretoriana. O pretório, né, aqui não é necessariamente a residência oficial do governador, como normalmente acontecia. Nem o quartel-general, essa palavra também poderia ser usada tanto para a residência do governador quanto para o quartel-general. É óbvio que ao falar da guarda pretoriana, ele se refere ao acampamento da guarda imperial. E nesse acampamento haviam muitas pessoas. E aí percebam, quando ele fala da guarda pretoriana, ele está dizendo que essa guarda conheceu a Cristo. E aí você me pergunta, qual é o momento que Paulo sai da prisão para ir lá na guarda pretoriana, no acampamento da guarda imperial, para pregar o evangelho para eles? Em momento algum, o que acontecia? Os guardas que faziam vigília, que faziam escala, né, para cuidar de Paulo na sua prisão, eles passam a ouvir o evangelho e a transmitir a outros. Outros começam a ouvir o evangelho por causa de Paulo. Os guardas chegavam e conversavam entre eles sobre aquele prisioneiro que voluntariamente estava preso, que não reclamava da sua prisão, que não tentava fugir, de um preso que estava ali proclamando o evangelho. Ele havia sido preso por causa de Cristo. E o assunto de Cristo é um assunto ainda muito fresco, por mais que tenham se passado décadas. Só para os irmãos entenderem, a época em que Filipenses é escrito é ali na década de 60 e Jesus havia sido morto na década de 30. Passaram-se algumas décadas, mas o assunto ainda era muito fresco. E o testemunho, então, de Paulo, irmãos, ele é impactante. Até mesmo para guardas treinados. Para guardas treinados a não darem conversa, ouvido aos presos. A não levar muito em conta, porque se ele estava preso, ele tinha feito alguma coisa para estar ali. Mas essa guarda treinada, guardas que eram profissionais, irmãos, eles não poderiam deixar de falar de um prisioneiro que era tão notável, de alguém, como já dito, irmãos, que tinha uma vida, que tinha uma pregação, e principalmente dos motivos que levou à prisão. Quando eles conversavam entre eles e diziam, por que ele está preso? O que ele fez no passado dele para ele ter essa prisão? E aí, enquanto eles conversavam entre eles sobre aquilo que motivou a prisão deles, ele chegava então à conclusão de que a prisão dele é injusta. E mais do que isso, ele está aqui porque ele quer estar aqui. Porque lembra, irmãos, nós já falamos lá em Atos, no momento que ele ia ser solto ali do julgamento dos judeus, ele recorre a César, ele diz, eu sou cidadão romano e eu tenho direito a um julgamento romano. E o texto é enfático sobre isso, que ele só não foi solto porque ele havia apelado a César. E aí nós, ao olharmos para a história de Romanos, nós entenderemos claramente. Ele sabia que tinha que ir até Roma e ele precisava sofrer por causa do evangelho. Na verdade, essa é a palavra do Senhor lá para Ananias, né? Ele é precioso demais para mim, ele vai pregar entre os grandes e ele vai saber o que é sofrer por causa do evangelho. Paulo, então, irmãos, ele começa a ser motivo de falatório nas cidades vizinhas. Toda a cidade e várias outras cidades ao entorno, toda a cidade de Roma, e várias outras cidades que circuncidavam ali Roma, eles então sabiam que Paulo estava preso por causa de Cristo. Eles sabiam que Paulo estava preso porque ele sustentava que Cristo era o Filho de Deus. Isso gera inclusive comentários, irmãos. Não apenas aqueles que concordavam com a mensagem, mas aqueles que zombavam da mensagem diziam, você viu lá o Paulo, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que Jesus é o Cristo. E zombavam de Paulo. Mas sem perceber, eles anunciavam o evangelho. Como já dito, né, irmãos, todo o julgamento de Paulo foi um anúncio do evangelho. Porque por mais que ele não pudesse falar em dado momento nos seus julgamentos, era necessário que fosse lida a acusação contra ele. E era necessário que fosse lida as afirmações de Paulo. Então, cada tribunal era uma pregação do evangelho. Eles diziam, olha, ele afirma que Jesus é o Cristo, que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia,
teve 40 dias entre o povo, depois foi assunto aos céus e prometeu que voltará para buscar a sua igreja. Essa é a acusação contra Paulo. E Paulo, ele elenca isso dizendo exatamente. E mais, irmãos, havia também um comentário, como já vimos, né, que ele era voluntário nessa prisão e que ele não reclamava da prisão, ele estava disposto a sofrer por causa de Cristo. E de fato, irmãos, sofrer por causa de Cristo é uma vitória para todos nós. Lembrem dos discípulos que uma vez soltos lá em Atos, né, eles saem cantando e celebrando porque eles foram achados dignos de serem presos por causa de Cristo. Claro que prisões injustas, elas trazem dor, né, e também vergonha. Mas os discípulos, eles se alegravam, porque se eles foram presos por causa de Cristo, eles eram fiéis testemunhas do Senhor. Muitos irmãos sofreram por causa de Cristo. Antes mesmo de Paulo e depois de Paulo, tantos quantos foram entregues à morte, ao cárcere, por causa de Cristo. Os discípulos, eles não poderiam fazer menos do que isso, a igreja de Filipos não poderia fazer menos do que isso, e nem nós podemos fazer menos do que isso. Isso nos lembra a história de vários mártires da igreja. Temos, por exemplo, os mártires do Coliseu, aqueles que foram mortos em Roma, queimados vivos, comidos por leões. Não se enganem, irmãos, a crueldade do homem não tem limites. Os romanos, eles buscavam a forma mais cruel de matar os cristãos. Algumas mortes que aconteciam eram o seguinte: eles botavam as pessoas que estavam vivas junto com as que estavam mortas em decomposição, para que eles fossem comidos literalmente vivos pelos tapurus. Mas poderíamos falar também de outros, os jovens moravianos, nós temos aqui, nós falaremos um pouco mais sobre eles essa manhã. Os mártires da Inglaterra, né, nós já vimos que na Inglaterra as execuções públicas se tornaram cultos ao Senhor. E precisavam ser suspensas, por quê? Porque enquanto os mártires caminhavam para a fogueira, eles cantavam hinos de gratidão ao Senhor. Enquanto seus corpos queimavam, eles pregavam o evangelho. Falando aí dos moravianos, nós já falamos sobre eles em outras pregações. Foram dois jovens moravianos que descobriram que havia uma ilha perto de onde eles moravam. Eles tinham por volta aí dos seus 20 anos. E eles descobriram que havia uma ilha de escravos perto de onde eles moravam. E nessa ilha de escravos tinha por volta aí de 2.000 africanos que estavam escravizados lá. E eles decidiram, entendendo que era a vontade do Senhor, ir para aquela ilha e pregar o evangelho naquela ilha. E aí eles procuraram então o dono da ilha, um homem que era ateu, e que quando ouviu o pedido deles, né, de pregar o evangelho naquela ilha, ele falou assim: nem sobre o meu cadáver vocês vão pisar naquela ilha. Vocês nunca vão entrar lá. O cara era ateu, o cara não suportava a ideia de Deus. Então eles oraram ao Senhor, buscaram ao Senhor, falou: Senhor, o Senhor nos direcionou para ir para aquela ilha e as portas não estão se abrindo, o que é que nós devemos fazer? E aí o Senhor pôs então no coração deles uma ideia. Ele chegou então para o dono da ilha e falou: e se nós formos como escravos para aquela ilha? E se nós nos vendermos como escravos para ser escravo do Senhor naquela ilha? O Senhor impediria que fôssemos para lá? O dono da ilha, percebendo que entrou numa armadilha, né, falou assim: com uma condição, eu não pago nem a passagem de vocês. Vocês têm que se virar para chegar lá. Como eles se venderam como escravos, eles receberam uma quantia. E com essa quantia eles pagaram a passagem. E conta a história que enquanto aqueles dois jovens estão no navio, o navio está zarpando, e aquele navio se distancia da costa, um deles grita a todo pulmão que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. O fato, irmãos, é que nós temos muitos na história que se entregaram por causa do evangelho, entendendo que isso era um pagamento pequeno diante daquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário. Isso nos leva a algumas reflexões, algumas perguntas como do tipo: será que Cristo, aquele que sofreu em nosso lugar, ele é recompensado pelo seu sacrifício e pelo seu sofrimento? Será que nós santificamos as nossas vidas ao Senhor em retribuição a tudo aquilo que ele fez por nós e que ele continua fazendo? Ou olhando lá para Lucas 9:23, que todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. São palavras, irmãos, que ecoam em nossos ouvidos, ecoam em nossos corações e nos levam à reflexão de que devemos viver o nosso chamado, assim como Paulo tem um coração dividido, dizendo: eu já desejava estar com o Senhor, que é muito melhor, mas ao mesmo tempo eu permaneço aqui na carne, né? E é necessário explicar essa expressão. Ele não está dizendo que é um homem carnal, mas que ele fica em carne e osso, né? Ele permanece vivo.
não está agora com o corpo glorificado, ele diz, eu prefiro permanecer na carne servindo a igreja, suportando as prisões, suportando as oposições, suportando a morte clara que se aproxima, e que não seria, irmãos, indolor. Ela seria dolorosa, porque, como dissemos, os romanos, eles eram especialistas, eles eram treinados em matar. Um outro detalhe importante, irmãos, para olharmos para os pontos dessa manhã, é a palavra que ele usa aqui para viver de modo digno, né? Paulo gosta muito dessa expressão. Ele usa essa expressão em Efésios, ele usa essa expressão em Colossenses e ele usa essa expressão em Tessalonicenses. A tradução em português é a mesma, viver ou andar de modo digno, mas no original não é a mesma palavra. É interessante isso porque Paulo, escrevendo aos Efésios, ele usa uma palavra que é a mesma palavra que ele usa no grego em Tessalonicenses, é a mesma palavra que ele usa no grego para Colossenses, mas em Filipenses ele usa uma palavra diferente. Só para os irmãos terem noção, nos demais textos, né, em Efésios 4:1, em Colossenses 1:10, em 1 Tessalonicenses 2:12, a palavra que ele vai usar é a peritatoeo, que é justamente trazendo uma ideia de andar, de se comportar, de viver. É uma postura, talvez um estilo de vida. Só que quando ele trata aqui em Filipenses, a palavra que ele vai usar é politeomai, que é uma palavra que aponta para algo mais profundo, que é viver como cidadãos cumprindo deveres comuns. Vejam, conseguem perceber a diferença? Por que ele usa uma palavra diferente? Porque ele está escrevendo para uma colônia romana, para os filipenses. A colônia de Filipos, ela tinha um diferencial de outras. Os filipenses amavam ser cidadãos romanos. Os filipenses, eles se orgulhavam disso. Eles eram extremamente, nesse sentido, patriotas. Eles batiam no peito e diziam, eu sou cidadão romano. Paulo, então, ele usa uma palavra para dizer o seguinte, a verdadeira obrigação de vocês como cidadãos, os deveres que vocês precisam cumprir, são deveres com a pátria celeste. Tanto que no capítulo 4, verso 1, o capítulo 4 já, chegando lá no verso 1, ele vai começar a trabalhar esse conceito com mais profundidade. Paulo, então, desafia aqueles que se orgulhavam de serem cidadãos romanos. Ele desafia dizendo o seguinte, a verdadeira cidadania que nós devemos almejar e celebrar é a cidadania celeste. Por isso, quando ele diz viver de modo digno, ele não está dizendo uma forma de se portar simplesmente, ele está dizendo o seguinte, vivam como cidadãos celestes. As atitudes, irmãos, dos filipenses, elas deveriam ser notadas em uma colônia como a colônia de Filipos. Ela deveria ser notada por todos os filipenses, que zelavam, irmãos, pelo cumprimento dos seus deveres como cidadãos. E Paulo diz, mais importante do que cumprir deveres como cidadãos romanos, vocês têm a obrigação de cumprir os seus deveres como cidadãos celestiais. Essa é a verdadeira cidadania para nós, irmãos. E nós somos patriotas, nós amamos o nosso país. Hoje parece crime dizer isso, né? Hoje em dia. Nós amamos o nosso país, nós amamos o nosso hino, as cores da nossa bandeira. Mas mais importante, irmãos, do que essa cidadania que nós temos, é a cidadania celeste. Porque essa é a nossa verdadeira pátria. Esse é o nosso coração dividido entre continuar aqui servindo ao Senhor ou estar com o Senhor nos céus, que é infinitamente melhor. Eles deveriam, assim, então, irmãos, testemunhar a uma cidade que era extremamente pagã, uma sociedade que era extremamente pagã. E a intenção de Paulo para eles é dizer o seguinte, tem uma vida que os torne dignos do Evangelho de Cristo. Tem uma vida que as pessoas olhem para vocês e digam, são de fato cidadãos celestes. Esse é o desafio de Paulo essa manhã. E eu gostaria então de elencar 3 pontos, 3 aplicações que Paulo então trará no texto de hoje, que são fundamentais para a nossa vida cristã. A primeira coisa, irmãos, que a igreja precisa se preocupar, não é com as coisas desse mundo, com o planejamento desse mundo, com objetivos desse mundo. A primeira coisa que a igreja de Cristo precisa se preocupar é com a pregação do Evangelho. Do verso 15 até o verso de número 18, isso fica muito claro, né? Principalmente quando ele vai falar das motivações equivocadas de alguns que pregavam o Evangelho por porfia, por inveja, por motivações erradas, mas que ainda assim era válido. O que Paulo usa de argumento é o seguinte, se até os invejosos, até aqueles que agem com divisão, com porfia, aqueles que querem me ver pelas costas, pregam o Evangelho, imagina aqueles que são de Cristo. Se até quem não tem temor a Deus prega o Evangelho, imagina quem tem temor a Deus. Esse é o argumento de Paulo.
Paulo ele mostra, irmãos, que o evangelho estava sendo pregado. Ele mostra que o evangelho estava sendo anunciado entre todos, até por pessoas que tinham motivações erradas, até por pessoas que não temiam ao Senhor, que eles tinham inveja da fama de Paulo, de como Paulo era bem falado e bem conhecido entre aqueles que eram seus opositores, mas viam nele o temor a Deus. E percebe, irmãos, que esses que tinham inveja, porfia, eles não eram judaizantes. Eles não eram judaizantes porque eles estavam pregando o evangelho de Cristo, não um outro evangelho. Os judaizantes eles eram conhecidos por pregar outro evangelho. Aqui nós vemos eles pregando o evangelho de Cristo. Lembrando, irmãos, mais uma vez que Paulo, ali em Atos 16 a 18, ele havia repreendido uma jovem, esse é o motivo da prisão dele, ele havia repreendido uma jovem possessa que anunciava que eles eram homens da parte de Deus. Vocês lembram da história? Havia uma jovem endemoniada, todo momento que Paulo ia para o local de oração, pregar o evangelho para mulheres, para homens, para crianças, para todas as faixas etárias. E a minha ênfase maior em mulheres, porque esse é o grupo inicial que Paulo prega em Filipos. E aí nós temos Lídia e outras que são convertidas. Então, toda vez que ele ia, uma jovem possessa tomava a frente e diziam: ouçam esses homens, eles são da parte do Senhor. E chega um momento, irmãos, que Paulo ele fica tão inquieto que ele repreende aquela jovem e expulsa o espírito de adivinhação daquela jovem. E os donos dela, e ela era uma escrava, os donos delas ficam tão transtornados que ele havia encerrado a sua fonte de renda, porque ela dava muito dinheiro adivinhando, teoricamente, o futuro. Eles ficam com tanta raiva que denunciam Paulo e Paulo é preso por causa disso. E talvez há quem olhe para esse texto e pergunte assim: tá, mas qual é a diferença? Paulo ele não concorda com os métodos. Lembrem que nós falamos rapidamente sobre esse texto e dissemos, já meditamos nele, e domingo passado mencionamos esse texto, nós falamos que Paulo ele não abraçou métodos humanos, né? Ele achava que o método de ter como anunciadora do seu ministério fosse uma jovem possessa não era bem-vindo aquilo. Por que agora é diferente para Paulo? Por que aquela jovem possessa não poderia anunciar a comitiva de Paulo e homens com motivações erradas podem pregar o evangelho? Irmãos, justamente essa é a questão. Mesmo com motivação erradas, a glória está sendo apontada para o evangelho, por esses homens. Diferentemente daquela mulher que apontava a glória para Paulo e para a sua comitiva. E meio que diluía o que era o evangelho de fato. Ela não estava anunciando o evangelho. Ela estava voltando a atenção da multidão meramente para Paulo e para a sua comitiva. Logo, irmãos, é necessário chegarmos à seguinte pergunta e à seguinte resposta: se até mesmo homens com a motivação errada estavam pregando o evangelho, por que nós não pregamos o evangelho? Essa é a pergunta de Paulo para os filipenses. Se até mesmo os que têm motivações erradas estão anunciando o evangelho, mesmo com os motivos errados, por que nós não devemos anunciar? Assim, a conclusão de Paulo, a pergunta que é feita é o seguinte: nós precisamos pregar o evangelho em todo o tempo, nós precisamos pregar o evangelho em todo lugar, nós precisamos pregar o evangelho para todas as pessoas, independentemente das circunstâncias. Quer isso nos torne menos populares, quer isso nos faça perder engajamento nas redes, perder seguidores. Seja o que for, irmãos, nós precisamos pregar o evangelho. Há um vídeo antigo, né, ficou bem popular, nem existia inteligência artificial naquela época, e o Twitter ainda era bem conhecido. Hoje é X, né, muita gente não usa mais, mas teve a época que todo mundo usava, né, como já usou muita gente Facebook, Orkut, alguns não sabem nem do que eu estou falando, né. Mas existiam essas redes sociais, tá bom? Existia um vídeo contando a história de Jesus numa espécie de um storyboard, né? Era Jesus anunciando o evangelho por meio do Twitter. E era engraçado que enquanto ele ia anunciando o evangelho, ia subindo o número de seguidores de Jesus. E aí, entre o ano final do ministério de Cristo, ele começa a trazer mensagens de confrontação contra os salteadores do templo, contra aqueles que não queriam negar a si mesmo. Você vê que ele começa são citados versículos, tá? Depois eu posso compartilhar esse vídeo com vocês. Versículos, e aí os seguidores de Jesus começam a cair. E aí ele é preso, aí começa a cair. Aí ele é crucificado, começa a cair. Aí começa aquela mensagem, o Twitter está parado, aí um discípulo fala assim: você ouviu dizer que Jesus ressuscitou? O outro, sim, eu ouvi, e fazendo menção a personagens históricos citando textos bíblicos, né?
E aí quando diz ele ressuscitou, né, e aparece, posta a foto no Twitter da tumba aberta, vazia, né? E aí os seguidores disparam, né? A ideia ali é que em momentos de perseguição os seguidores podem cair, mas quando diante da mensagem de Cristo os seguidores caem, sobem, né? Mas para além disso, irmãos, nós vivemos um tempo onde nós tememos o nosso engajamento. Ficou conhecido um jogador do melhor clube do mundo, São Paulo, né? Que perguntaram para ele a rede social dele, ele falou assim: eu não perco tempo com isso. E é engraçado, né? Ele parece um ET, né? O cara não tem rede social, o jogador de futebol que não tem rede social, mas no final ele está certo, ele usa o tempo dele para coisas melhores, né? Hoje a gente perde muito tempo com redes sociais. Mas Paulo está dizendo a todos nós aqui, irmãos, que nós devemos pregar o evangelho independentemente de como isso vai repercutir nas nossas redes sociais. Às vezes a gente pensa numa trend, né, que é a palavra usada para as tendências atuais, seguir algumas trends para que os nossos seguidores eles aumentem, né? O Flávio ele me dá conselhos sobre isso, né? Eu tenho redes sociais, é a especialidade dele, o Disseu também me dá conselhos. Eu não mexo, gente. Eu tenho lá meu Instagram, você vai ver que eu quase não posto nada. Sou meio avesso a isso. Mas hoje todos estão preocupados em como eles serão vistos pela sociedade. E aí escolhe a melhor foto, escolhe a melhor música, a melhor mensagem. Não, irmãos, a nossa preocupação é pregar o evangelho. E se as redes sociais são instrumentos para isso, que a usemos para isso. Mas as pessoas temem o que é que vão pensar sobre ele, o que é que vai ser falado sobre ele, a gente não se posiciona mais com medo das repercussões. E Paulo está dizendo o seguinte: eu estou preso por causa do evangelho e nenhum de vocês deve temer a prisão por causa do evangelho. E devemos anunciar esse evangelho, mesmo que isso custe a nossa liberdade, mesmo que isso custe algumas amizades, mesmo que isso custe um engajamento, nós pregaremos o evangelho a todas as pessoas, em todos os lugares, não importam as circunstâncias, em todo o tempo, pregaremos o evangelho, porque por isso nós estamos aqui. Lembrem o coração dividido de Paulo. Ele diz: eu poderia estar com o Senhor, que é infinitamente melhor, mas eu continuo nessa terra, servindo a igreja de Cristo e pregando aqui o evangelho. O segundo aspecto que Paulo traz nesse texto é dedicar as nossas vidas ao Senhor. Isso é fundamental também. Do versículo 19 ao versículo 22, ele fala sobre isso. Eu gostaria de enfatizar o versículo 21 que diz: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, o que ele está dizendo é que enquanto nós estamos aqui nessa terra vivos, nós vivemos para Cristo. E quando o Senhor nos prometer, ou o Senhor nos promover, a sua augusta presença, ele nos dará esse prêmio excelente, que é morrer em Cristo. Por isso que o morrer é lucro. Paulo entende, irmãos, que a morte não era o final, era uma recompensa àqueles que estão em Cristo. E esse texto nos mostra claramente, irmãos, por meio dessas palavras de Paulo, e principalmente do seu coração dividido, né, que todos nós precisamos dedicar as nossas vidas ao Senhor. Todos nós precisamos, irmãos, para que Ele seja glorificado em nós e através de nós, pela nossa vida e também pela nossa morte. Aqueles jovens moravianos, eles entendiam isso. Eles estavam indo para uma ilha onde eles seriam privados de liberdade, eles seriam privados da casa deles, do convívio familiar. Eles seriam privados de comer, de se vestir no momento que eles quisessem. Eles seriam privados de muitas coisas, de ter um futuro. Eles tinham 20 anos. Eles não chegaram a se casar, eles não chegaram a ter filhos. E tudo isso eles abriram mão por causa de Cristo. E a fala de um deles deixa isso bem claro quando ele diz que o Cordeiro que sofreu em nosso lugar receba a recompensa pelo seu sofrimento. E nós precisamos, irmãos, entender isso. As nossas vidas, o nosso futuro, não pertence a nós mesmos, pertence ao Senhor. Se de fato Ele for o Senhor das nossas vidas, né? Muitos gostam daquele que é o Salvador, mas poucos se lembram que Ele não é apenas Salvador das nossas almas, Ele é o Senhor das nossas vidas. Das nossas decisões, das nossas atitudes. Ele precisa ser Senhor da nossa história de fato, porque Ele nos comprou com sangue precioso. Em dado momento, Malaquias, né, trazendo aí a revelação do Senhor, ele traz um questionamento importante, bem interessante. Lá em Malaquias 1,16, ele diz o seguinte: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o seu pai, onde está a minha honra? E se eu sou o seu senhor, onde está o respeito para comigo? A crítica de Malaquias eram aqueles que com lábios diziam uma coisa, mas que com os corações e com as atitudes diziam outra completamente diferente. Não,
o Senhor é o nosso Pai. Tá, se eu sou o seu Pai, cadê a honra para comigo? Não, o Senhor é o nosso Senhor. Se eu sou o seu Senhor, cadê o respeito para comigo? Irmãos, às vezes nós falamos da boca para fora que a nossa vida pertence a Deus. Mas de fato pertence? De fato nós somos instrumentos nas mãos do Senhor? É necessário, irmãos, que lembremos que não nos resta a nós que somos crentes no Senhor nenhuma escolha. A Bíblia ela é cheia, como nós já vimos, de imperativos. A Bíblia é cheia de ordens claras. O Senhor não nos dá opções. Se vocês quiserem, façam isso ou façam aquilo. Como, por exemplo, vemos em 2 Timóteo 2,4 que diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer a vontade daquele que o arregimentou. Ele pega a ideia do militar, né, aquele que é soldado, ele deve obediência ao seu comandante. Se o comandante diz pula do penhasco, ele pula do penhasco. Se o comandante diz passa no arame, ele passa no arame. A ideia que Paulo traz é exatamente essa: a vontade daquele que foi arregimentado não é a sua própria vontade, é satisfazer a vontade daquele que o arregimentou, daquele que o põe em regimento, que o põe em fileira, né, de soldados. Paulo, irmãos, então, ele ensina exatamente isso, e ele ensina outras coisas também, como Colossenses 3, de 1 a 4, quando ele diz que aqueles que de fato foram ressuscitados juntamente com Cristo, eles precisam buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto e manifestar as coisas do alto. Porque nós não pertencemos a nós mesmos, as nossas vidas pertencem totalmente ao Senhor. Paulo então nos chama a pregar o Evangelho, nos chama a dedicar as nossas vidas e, por fim, ele nos chama a cumprir o nosso chamado. Nós veremos isso do versículo 23 ao versículo 26. Vejam, irmãos, que no texto Paulo claramente ansiava pela morte. O seu anseio pela morte não envolvia motivações erradas. Infelizmente, quando caminhamos na nossa vida, encontramos com pessoas que desejam a morte. Por motivações, N motivações muitas vezes erradas, né? A pessoa está desencantada com a vida, a pessoa não tem mais ânimo para fazer nada, a pessoa não tem mais perspectiva, nada mais a motiva, nada mais alegra aquela pessoa, ela deseja a morte. Mas não é isso que Paulo está dizendo para nós, irmãos. O seu anseio pela morte não envolve um desestímulo. Ele não está desestimulado. Ele tem uma missão gloriosa diante dele. É porque ele entende que estar com o Senhor é incomparavelmente melhor. Na época da pandemia, eu já contei isso para os irmãos, né? Muitas pessoas chegavam para mim e de forma sincera falavam: nossa, pastor, seria tão bom se Cristo voltasse e encerrasse tudo isso. E de forma sincera, de forma piedosa diziam isso. O problema é que, encerrada a pandemia, não se falou mais nisso. E lembrem, irmãos, o nosso coração sempre estará na pátria celeste, ou deveria estar. Fomos visitar eu e o Flávio, né, o irmão da nossa igreja, semana passada, terça-feira da semana passada, e nós falávamos sobre o fato de que as igrejas pouco falam sobre a volta de Cristo. Ele não fala mais sobre isso, né? Não há um anseio, a igreja não está preocupada com isso. Na verdade, irmãos, muitos nem lembram que Cristo um dia voltará, né? E aí eu citei o Packer, né? O Packer tem uma frase interessante que eu já trouxe para os irmãos em outros sermões, que ele vai dizer o seguinte: o verdadeiro motivo de não se falar sobre os céus, sobre novos céus e nova terra, sobre a volta de Cristo, é porque todos nós nos sentimos em casa nessa terra. Nós nos esquecemos qual é a nossa verdadeira cidadania. Por isso que Paulo ele tem a preocupação de lembrá-los e usar uma palavra no grego diferente para lembrá-los o seguinte: vocês não são meros cidadãos romanos, vocês são cidadãos da pátria. Vocês são cidadãos celestes. E Paulo, então, ele ansiava sim pela morte, ele ansiava por estar eternamente com o Senhor, e todos nós devemos ansiar, ao mesmo tempo, tendo em nossos corações o sentimento seguinte: enquanto Cristo me conservar nessa terra, eu o servirei. Enquanto Cristo me conservar com vida neste mundo, eu o adorarei, eu me dedicarei totalmente a Ele. Mas eu cumprirei o meu chamado, mas ao mesmo tempo, irmãos, os nossos corações devem estar também na pátria celeste. O nosso coração deve ansiar pela volta de Cristo, pela reunião de Cristo com o seu povo, pelo ressoar da trombeta. Nós devemos partilhar do mesmo sentimento aqui de Paulo. Mas ao mesmo tempo, não é só partilhar do sentimento de querer estar com Cristo. Lembre, irmãos, é um pacote completo.
Há um coração dividido aqui, e esse coração dividido, ele desejava continuar, mesmo que por pouco tempo, aqui nessa terra servindo ao Senhor. E sabe, irmãos, do momento que ele escreve essa carta, até o momento em que sua vida foi ceifada, né? Passam-se alguns anos, 3, 4 anos, até que isso acontece. E é interessante porque quando finalmente chega o momento, né, que ele está diante da morte, chega o momento onde a sua vida vai ser oferecida por libação, como ele diz em 2 Timóteo 4, ele vai dizer o seguinte: e eis que a minha vida já está sendo oferecida por libação. Mas eu estou tranquilo, Timóteo. Eu estou tranquilo porque eu combati o bom combate. Eu completei a carreira e eu guardei a minha fé, eu permaneci com a minha fé intacta. E ele diz: Timóteo, há uma coroa prometida para mim e para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Veja que diante da morte ele não estremece, irmãos. Diante da morte ele não está preocupado. Ele diz: Timóteo, chegou o momento. Meu coração não está mais dividido. Acabou meu tempo aqui, agora eu vou estar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor. Perceba, irmãos, que ele entende que é necessário, enquanto aqui estivermos, cumprir o nosso chamado. No caso de Paulo, cuidar da igreja de Cristo, como ele dirá no verso 24. Esse é o mesmo sentimento de querer partir, mas antes cumprir cabalmente o nosso chamado. Esse é o sentimento, irmãos, do nosso coração? De dizer o seguinte: Senhor, eu não sei quanto tempo me resta aqui, mas enquanto eu aqui estiver, eu vou servir ao Senhor. Esse é o sentimento, irmãos, de todos nós. Por favor, não responda da boca para fora. Não responda por empolgação do momento. Reflita sinceramente sobre isso. É esse o nosso sentimento? Nós temos de fato o coração dividido entre estar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor, e ao mesmo tempo, enquanto aqui estamos, servir ao Senhor. Esse é o nosso desejo. É preciso, irmãos, que todos nós cumpramos o nosso fim principal, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, seja aqui ou na presença gloriosa do Senhor. Não existe, irmãos, outra opção. Todos nós, nesse sentido, precisamos ter o coração dividido. Nesse sentido, por quê? Porque outros têm dividido seu coração com outras coisas, né? Com outros desejos, outras afeições. Eu pergunto, então, quais são as aplicações que nós podemos tirar do texto de hoje. A primeira delas, irmãos, é preciso que vivamos os nossos dias pregando o Evangelho, pois para isso fomos criados e regenerados. Nós fomos criados pelo Senhor e regenerados pelo Senhor para a sua própria glória. Essa é a pergunta básica do catecismo, né? Quem criou todas as coisas? Deus criou todas as coisas. Para que fim Deus criou todas as coisas? Para a sua própria glória. Esse é o motivo, irmãos, de estarmos aqui. Segundo, é preciso, irmãos, que vivamos os nossos dias dedicando as nossas vidas ao Senhor, pois somos dele, fomos comprados com o seu sangue precioso. O Cordeiro que sofreu em nosso lugar, ele precisa receber a recompensa pelo seu sofrimento. Viver para a glória de Cristo é recompensá-lo pelo sofrimento dele na cruz do Calvário em nosso lugar. Terceira e última coisa, irmãos, é preciso cumprir o nosso chamado, pois isso glorifica a Deus e, ao mesmo tempo que glorifica a Deus, demonstra toda a nossa gratidão, todo o nosso amor ao nosso Deus. Quando nós cumprimos o nosso fim principal, nós deixamos bem claro, não apenas que o glorificamos, mas que nós nos alegramos e nos contentamos em sua presença. A pergunta, então, que fica para a nossa reflexão final é: o Cordeiro que se entregou por nós, que morreu em nosso lugar, ele tem recebido a sua recompensa por seu sofrimento? As nossas vidas, irmãos, é uma recompensa ao Senhor por tudo que ele sofreu em nosso lugar? Ou a nossa agenda e os nossos propósitos são outros, diferentes? Que o Cordeiro de Deus, irmãos, que foi morto em nosso lugar, ele de fato receba a recompensa pelo seu sacrifício e pelo seu sofrimento. Por meio, irmãos, de uma vida totalmente dedicada ao Senhor, uma vida que se preocupa em pregar o Evangelho, uma vida que se preocupa em cumprir o chamado que ele tem para nós. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Nós dividimos a nossa atenção com muitas coisas nesse mundo, mas é assim que o Senhor nos chama a viver. Que possamos, de fato, entregar a Ele completamente as nossas vidas, vida essa que pertence a Ele mesmo, porque Ele a comprou com sangue precioso. Que possamos, irmãos, nos colocar diante dEle, em total obediência, em total devoção, nos dedicando àquele que sofreu em nosso lugar,
que de fato ele receba a recompensa pelo seu sacrifício.